Boa noite, irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui novamente, né? Mais um dia passou e aqui estamos pela sua graça. Vamos ler. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Senhor Jesus, mais uma vez aproximamos daquilo que é mais precioso, que é a sua palavra. Ela nos corrige, ela nos ajuda, Senhor, a conhecer a nós mesmos. E neste instante nós pedimos ao Senhor que não retire de nós o teu Espírito, Senhor, e venha nos abençoar ricamente essa noite, abrindo o caminho mais uma vez para os teus filhos. Que o Senhor possa falar no nosso coração. É a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós vamos tomar essas escrituras para poder dar o início desta mensagem. Eu quero que você que anote, você que preste atenção, vai te ajudar bastante o que nós vamos ler aqui nessa noite, na mensagem do nosso profeta. O batismo nas águas, como nós lemos aqui nessa noite, o batismo nas águas é administrado pelo homem. O homem faz esse trabalho. Quando você crê, você quer ser batizado, o homem tem a comissão para fazer isto. Porém, o batismo do Espírito Santo, ele é administrado por Deus. O homem faz o trabalho de batismo nas águas, mas o batismo do Espírito Santo somente Deus faz. Amém, irmãos? Somente Ele. Ele é o selo. Quando você recebe o Espírito Santo, você está selado. Agora, você está selado até a eternidade. Nunca mais você retorna. Você está selado para todo sempre. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas você recebe, pode voltar. Tem aquele período de santificação, você ainda pode regressar. Mas quando Deus te sela, você nunca mais retorna. Você tem o seu endereço de volta para o céu. Então escute bem, vai prestando atenção. Nós batizamos a qualquer pessoa que se manifesta e se arrepender e pede para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós batizamos, pediu, se arrependeu, aí nós batizamos. Somente Deus pode selar o seu espírito e aquele que pertence ao seu corpo. Somente Deus pode selar, mas vai selar é somente aquele que pertence ao seu corpo, o corpo místico do Senhor Jesus. Preste atenção também nessa frase. Filipe em Samaria batizou em água Simão o mago. Atos 8, verso 13. Porém, quando os apóstolos viram, encontraram, o coração deste homem não era reto diante de Deus.
e, no entanto, foi batizado. Estava em fiel de amargura, em prisão de maldades. Atos 20 e verso 23. 8, verso 21 a 23. Faria mal Filipe em batizar este homem? Não. Não. Ele fez o que ele foi comissionado a fazer. Porém, as demais era assunto de Deus como indivíduo. Nós batizamos, colocamos a pessoa na água e batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. O resto é com Deus. Deus é quem cuida da sua semente. Você é uma semente de Deus. Deus cuidará de você. O trabalho do homem foi feito. Agora Deus trabalha, batizando, fazendo de você um cidadão do reino de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 121, versículo 1. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. Por isso você deve se dedicar, aproximar de Deus, porque é Ele que vai dar o crescimento. Ao ouvir a palavra de Deus, você está cada dia crescendo na fé, na coragem, no ânimo e na esperança que temos. Não é batismo em água, senão o batismo do Espírito Santo que nos dá entrada ao reino de Deus. Ser batizado somente nas águas não te dá entrada, mas ser batizado com o Espírito Santo, você está no reino de Deus. O arrependimento, o batismo nas águas é apenas o primeiro passo para o reino. Porém, quando o Espírito Santo nos sela, nos coloca no corpo de Cristo. Por isso que você vê muita gente que ainda retorna. Depois de batizado, eles ficam alegres uns dias ali e depois eles não aparecem mais. Mas, quando esse candidato é santificado, é limpado, tirado toda a impureza dele, e ele é cheio do Espírito Santo, ele nunca mais retorna. Ele tem o seu endereço carimbado. Aleluia! Então somos feitos cidadãos do reino de Deus. Portanto, temos direito e tudo relacionado com o reino. Temos direito. Agora, no parágrafo 122 da mensagem da era de Esmirna, o profeta expressa o seguinte: temos ido pela experiência e não pela palavra. Foi fora com a experiência. Como regra, há somente um prumo, somente uma vara para medir. Esta é a palavra de Deus. Você e eu temos um prumo, e este prumo é a Bíblia Sagrada. Ela é que nos mede, é ela que nos dirige, é ela que nos corrige quando estamos errados. Você gosta de ser corrigido por ela? Você é corrigido por Deus naquela hora.
E você sendo um filho de Deus, Deus te corrige. Isso é muito bom. Essa é a palavra. Agora fixe bem, receba isto. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Agora veja, eis aí todos nossos problemas. As pessoas se arrependem dos seus pecados. Preste atenção. Você se arrepende. Você é batizado. Você vai às águas. Recebe o batismo em nome de Jesus Cristo. Você é perdoado de todo os teus pecados passados. Então, você não deveria parar ali. Você deveria continuar. Eis aí todo o nosso problema. As pessoas se arrependem dos seus pecados, são batizados na água, porém não continuam até receber o Espírito Santo. Este é o problema da igreja. A igreja que é selada com o Espírito Santo, o homem, a mulher que é selado com o Espírito Santo, ela sabe para onde ela está indo. Pode acontecer o que acontecer, nem a fome, nem a nudez, nem o frio te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E um homem e uma mulher que é batizado com o Espírito Santo, eles não dão trabalho. Eles não dão trabalho. Eles caminham como um cordeiro. E Deus sempre está com eles em toda a sua caminhada. Crê em Jesus Cristo. As pessoas creem em Jesus Cristo. Dá um passo em direção certa, que é em direção ao Espírito Santo, mas eles se detêm ali. Eles vão até as águas e ali se detêm. Crê, então se detém. E a Bíblia não diz que recebeste o Espírito Santo quando cremos, mas diz claramente: haveis recebido o Espírito Santo depois que crestes. Depois que você crê, depois que você é batizado, depois que você é santificado, aí Deus te sela com o Espírito Santo. Essa casa não pode ficar vazia. Se ela ficar vazia, ela está em perigo. Mas quando ela se enche do Espírito Santo, tem um morador morando ali dentro. O Espírito Santo faz morada no seu coração. Aí sim, haveis recebido o Espírito Santo depois que creste. Veja, haveis recebido o Espírito Santo, havendo crido brevemente. As pessoas creem e logo se detêm. Você não recebe o Espírito Santo quando você crê nele. Havendo se arrependido, você continua e recebe o Espírito Santo. Vamos continuar crendo nessa preciosa mensagem, crendo nessa preciosa palavra. E o irmão Brana, na mensagem à era de Éfeso, ele diz assim, parágrafo 10, aquela igreja primitiva não foi organizada por homem, foi guiada pelo Espírito Santo. Quando nós estivermos nessa condição, o coxo vai andar, os aleijados vão ser libertos, os leprosos vão ser curados. Veja,
foi guiada pelo Espírito Santo, não foi muito grande, foi odiada e desprezada, foi oprimida, foi perseguida até a morte, porém foi fiel a Deus, fiel à Bíblia Sagrada, fiel à mensagem do nosso mensageiro. Ainda que não sejamos muitos, mas vamos ser fiel a esta mensagem. Deus não está preocupado em trabalhar com multidão, mas Ele quer somente um homem nas tuas mãos para poder trabalhar. E é disso que Ele está precisando nesta hora, é de um homem que se coloque com essa palavra e chama o errado de errado, certo de certo, e Deus cuidará do restante. Então, veja só, ela foi perseguida, ela não foi grande, ela foi perseguida até a morte, porém foi fiel a Deus, permaneceu com o modelo original da palavra. Irmãos, nós não podemos deixar este modelo para a nossa congregação. O modelo dessa igreja é a mensagem de Deus. A sua casa, seu lar, sua vida tem algo para ser modelo. É a mensagem. Coloque ela em sua vida e Deus te abençoará. Agora, não vá confundir. Aqui, quando eu disse que Deus e seu modo não muda, não disse que a igreja e seus mensageiros não podiam mudar. A igreja não é Deus, mas assim sendo, ela pode mudar. A igreja pode mudar, mas o que disse foi, por ser Deus imutável, com seus modos imutáveis, nós podemos voltar ao princípio e ver o princípio perfeito de Deus, e não julgar por meio da norma, e não julgar por meio daquela norma. E é assim que se faz a igreja verdadeira, sempre se esforçará por ser igual à original do Pentecostes. A igreja verdadeira, os verdadeiros cristãos, esteja onde estiver, eles vão se esforçar para viver como a igreja primitiva viveu. Deus nos ajude a ver isso. Independentemente, eles vão se esforçar, tirar o seu modelo da igreja pentecostal dos dias dos apóstolos. Oh, que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça nessa noite, que Deus nos dê essa visão, nunca sairmos dessa estrada. Mantemos a igreja em ordem, mantemos o padrão primitivo nas irmãs, mantemos o padrão primitivo dos diáconos. Quando nós vimos aquela igreja, o que ela fez no passado, a igreja verdadeira deste dia procurará se aproximar o que foi a primeira. Não adianta. A igreja verdadeira desse dia, irmão, isso aqui é o suficiente para qualquer crente revelado não colocar sua cabeça em qualquer redemoinho, em qualquer dogma, em qualquer doutrina de homem que surge nesta hora. Você tem um modelo, é a igreja primitiva, é o nosso modelo. Aí sim. Então, e os mensageiros das igrejas
tendo o mesmo Espírito de Deus, procurarão se aproximar, o que foi o apóstolo São Paulo. O Espírito de Deus estando ali, o próprio pregador vai tentar expor. Por isso que a mensagem do William Branham não dá diferença da mensagem do apóstolo São Paulo. E nem a nossa mensagem pode ser diferente, porque temos o mesmo Espírito nos guiando. Olha isso, não serão exatamente como ele, mas os verdadeiros mensageiros serão aos que mais se semelham a Paulo, que estava livre de toda ligadura humana, completamente entregue a Deus, e só declarava a palavra de Deus e manifestava o Espírito Santo em poder. Nenhum outro serviria. A gente tem que basear no original. Nada que fazemos não pode ser baseado em outra coisa a não ser no original. Aonde foi que começou a mensagem no Brasil? Com quem começou? Como começou? Temos problema, temos dificuldade, temos muitas dificuldades e problemas, mas nunca mudemos nada nessa doutrina sagrada. Ela tem nos conduzido até essas horas finais. Aleluia! Tem que se basear no original. Você não tem que basear em galho. Tem que se basear no tronco. Aleluia! Você está no tronco? Aleluia! Tem que basear no original. Assim como uma determinada espécie só pode gerar a sua espécie, a igreja verdadeira sempre há que procurar seguir os passos dos fundadores em Pentecoste. Seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o mensageiro da primeira era. Isto é simplesmente maravilhoso. Aí sim, com esta chave tão simples, tão maravilhosa, diz o profeta, eu pude, com a ajuda do Espírito Santo, ler o livro de Apocalipse, a história da igreja, encontrar cada era, cada mensageiro, a duração de cada era e a parte que cada um teve no propósito de Deus, desde o Pentecoste até a consumação desta era. Agora, que você entende como julgamos a que foi semelhante à verdadeira igreja. O que era ali no Pentecoste, na era apostólica, como relata a palavra. Como relata a palavra no livro dos Atos, podemos aplicar a mesma norma e ver como foi que a igreja falhou, o erro fundamental, o erro que entraram na primeira igreja e que foram revelados nos livros dos Atos, Apocalipse e na Epístola, chegaram a ser mais e mais visível e manifestando em cada era subsequente, até que chegaram o escurecimento completo na última era, ou seja, na era de Laodiceia. Ali começou a deslizar. E o irmão Branham fala nesta mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, ele diz assim, ele diz desta forma, Sansão fez uma saliente representação da igreja de hoje. Parágrafo 7. Quando a igreja começou,
Deus podia usar a igreja, pois a igreja andava diligentemente após os mandamentos do Senhor, guardava todo o seu juízo e seus estatutos, cumpria todos os seus mandamentos, e Deus estava com a igreja. Porém, parece ser que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. Lá eles começaram a falhar, e o irmão Branham, um pouco atrás, disse assim: enquanto Sansão, muito parecido com a igreja, começou correto, ele começou na direção correta, ele iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor. Porém, ele começou servindo o Senhor e guardar a sua palavra e cumprir os seus mandamentos. E foi algo como a igreja, ela começou como nós diramos, como a expressão do mundo, começou com o pé direito, começou a guardar os mandamentos do Senhor. Enquanto Sansão seguia o Senhor usava Sansão. Enquanto nós estivermos dentro do padrão bíblico, enquanto nós estivermos com nossos cultos em ordem, nossas vidas em ordem, Deus vai nos usar. Deus vai usar desde o pequeno até o maior. Mas parece que há um lugar enfraquecido no seio da igreja. Parece que estamos todos encurralados em algum lugar. Mas Deus voltará a manifestar o seu poder com esta pequena igreja que ama e segue a sua palavra. Olha bem, pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue. Deus pode usar, Deus pode guardar, mas a pessoa tem que o seguir. Você não deve a dirigir a Deus, é Deus que tem que te dirigir. A igreja não tem que dar os seus palpites, trazer as suas teologias e as suas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Nós temos que seguir a Bíblia Sagrada. Podemos, veja só, Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. Porém, quando nós viramos para o lado, esquecemos a leitura, esquecemos as orações, esquecemos o culto doméstico, esquecemos de orar a Deus para comer, esquecemos de fazer essas coisas, esses princípios, essas pequenas coisas, Deus não pode nos usar mais. Mas vamos ter a consciência, nós queremos ser usados por Deus. Você quer ser usada por Deus, eu também quero, irmão. Não adianta uma igreja morta, uma igreja que não tem sinais, uma igreja que não tem as maravilhas se cumprindo no seu meio. Isso nos deixa preocupado. Deus ainda é o mesmo Deus. Ele precisa de pessoas que estão dispostas a viver essa palavra para poder usá-la. Veja, e ele continua aqui, ó. Você tem que admitir, aqui na era de Éfeso, no parágrafo 15, então, a resposta está claramente diante de nós. Há uma igreja verdadeira e uma falsa igreja. Somente uma verdadeira. E a outra é falsa. Então, a resposta está claramente diante de nós.
Há uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Há uma vinha verdadeira e uma vinha falsa. Agora escute o que eu vou ler. Naturalmente, aquele corpo que incorpora a falsa igreja, a falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da igreja verdadeira e afirmar que é ela, e não o corpo escolhido, é a verdadeira. A falsa procurará matar a verdadeira, procurará a desfazer da verdadeira, procurará acabar com a verdadeira. Este é o espírito da falsa. Este é o espírito da falsa. Vamos acabar agora. Se nós não acabarmos agora, né, não acaba mais. Vamos trabalhar e vamos acabar. Este é o espírito da falsa vinha. Não estou dizendo que as pessoas são más. É o espírito da falsa vinha que pega as pessoas. E a verdadeira, a falsa, procurará a matar a verdadeira. Então, mata o quê? Mata a influência das pessoas. Fala o mal daquele homem. Tenta matar aquela influência que ele tem sobre o povo. Não é, talvez não mata fisicamente, mas mata com a língua. Tenta acabar com aquele homem, tenta acabar com aquela igreja. Este é o espírito da falsa vinha. Este espírito, que Deus nos proteja, que nunca venha nos arrodear. É verdade ou não é verdade? Assim sucedeu no livro dos Atos. E assim continuou nas 7 eras. E assim está declarado nas diversas epístolas. Isto é como tem sido, isto é como é agora, isto é como será, e não pode mudar. Vai até o final. Esses dois espíritos vão até o final, caminhando lado a lado, um fazendo o trabalho de Deus e o outro fazendo o trabalho do inimigo. Oh, que Deus nos ajude, que Deus me conceda graça. Eu não quero trabalhar para o inimigo, eu quero trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. Este deveria ser a opinião de todo irmão. Por mais mal que seja a pessoa, por mais dano que lhe causou, não lhe fale mal, não lhe fale nada. Se não pode dizer o bem, então não fale nada ao contrário. E o profeta continua dizendo, nós vamos encerrar. Agora tomamos muito cuidado para que não nos confundamos neste ponto. Por isso, recorremos à palavra para confirmar essa declaração. Voltemos ao livro do princípio de Gênesis. No jardim do Éden houve 2 árvores. Uma era boa e a outra era má. Uma produzia vida e a outra produzia morte. Houve 2 filhos que originalmente ofereceram sacrifício a Deus. Permita-me repetir isso. Ambos receberam sacrifício. Ambos ofereceram sacrifício a Deus. E aconteceu a cabo de dia que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E tentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Gênesis 4, versículo 3. Porém, Caim era mau, sendo do seu pai o maligno,
enquanto que Abel era justo diante de Deus, e o outro, em outra ocasião, havia 2 filhos que tinham os mesmos pais, eram os gêmeos de Isaque e Rebeca. Um era escolhido de Deus e o outro era um repróbio. Ambos adoravam o mesmo Deus, na mesma igreja. E cada um deste caso havia adoração a Deus. Em cada caso o mal odiava e perseguia o justo. Em algum caso o mal destruiu o justo. Mas note você, foram semeados juntos, viviam juntos, ambos faziam petição a Deus e adoravam a Deus. Que coisa tremenda. Nós às vezes pensamos que o perigo está lá na rua, está lá no centro da cidade, está lá com os homens que não temem a Deus, e o perigo às vezes está do seu lado, sentado no banco com você, adorando o mesmo Deus, sendo batizado no mesmo nome. Mas Deus nos livrou deste espírito e tem nos guardado até aqui. Tem guardado a você também, tem guardado o teu povo e a sua família. Vocês estão felizes por isso? Graças a Deus. Pai bendito, como agradecemos ao Senhor, porque, Pai, até aqui podemos dizer: Ebenezer, o Senhor tem nos guardado de qualquer divisões, Senhor, de qualquer coisas maligna, Pai. Nós não queremos o mal de ninguém, mas nos guarde nesta hora, Senhor. Livra-nos do mal desta era e guarde essa congregação. Não deixe que esse espírito nos pegue. Livra-nos dos maus, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.